Pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Bom, o tema da nossa aula de hoje é impulso e quantidade de movimento, certo? Um tema muito importante. Impulso e quantidade de movimento, sim, questões de impulso e quantidade de movimento caem, mas para o Enem nem tanto. Só que eu só entendo colisões, que é o que cai no Enem, né, com maior frequência, se eu souber essa parte, tá? Então, vamos lá, vamos começar? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre a quantidade de movimento. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a quantidade de movimento. Só uma observação, gente. Ela tem outros dois nomes, tá? Quantidade de movimento, momento linear. Então, se você encontrar esse nome também, momento linear. E o terceiro nome, momentum. Momentum, certo? Com U e M no final, tá? Bom, por definição, a quantidade de movimento de um corpo, ela é dada pelo produto da massa dele pela velocidade dele. Olha só, foi uma grandeza criada pelo próprio Isaac Newton. O Isaac Newton definiu uma grandeza chamada de quantidade de movimento, dada pelo produto da massa pela velocidade. Gente, a ideia seria basicamente assim: se eu tenho velocidade, eu tenho movimento. E se a minha massa é grande, parece que eu tenho mais quantidade disso. Essa quantidade de movimento é no sentido de mais difícil para mover, mais difícil para frear, certo? Um cara que tem uma massa grande, com uma velocidade alta, é um cara que tem muito movimento, vamos falar assim. É um cara que na hora de tentar freá-lo vai ser difícil, tudo bem? Beleza? O efeito da inércia será grande, tá? Beleza, então vamos lá. Então, quantidade de movimento é MV. Pessoal, por favor, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Existe o vetor quantidade de movimento. E a gente percebe pela fórmula que ele é um vetor que tem que ter obrigatoriamente a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Obrigatoriamente a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Se a velocidade for para a direita, quantidade de movimento será para a direita. O que, aliás, é meio óbvio, né? Se eu estou indo para a direita, eu tenho movimento para a direita, certo? Bom, a unidade oficial é o quilograma vezes metro por segundo, tá bom? Essa é a unidade oficial. Beleza. Sobre quantidade de movimento é só isso. Agora nós vamos falar sobre o impulso. Gente, vamos supor que você tem uma partícula, tá? Uma partícula de massa m, e ela está sob a ação de uma força F. Essa força F ela vai ser a força resultante, tá bom? Você tem uma partícula de massa m que está movendo sob a ação de uma força F, que é a força resultante. Olha só, vamos supor que no início a partícula tivesse velocidade para a direita e a força F fosse para a direita também. Bom, força cria aceleração, né? Então quer dizer que a força vai criar uma aceleração para a direita. Quando velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, o movimento é acelerado, né? Então, essa bolinha ela vai ser acelerada e, no fim, a velocidade dela será maior do que a do início, tá bom? Beleza. A bolinha tinha uma certa quantidade de movimento no início e ela tem agora uma certa quantidade de movimento no fim, que no caso aqui é maior, né? Ela tem mais movimento, né? Mais movimento no fim, porque a velocidade dela é maior, tá? Vamos lá. De acordo com a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, o que a gente pode falar? Que força resultante, que no caso é a F, é igual a massa vezes aceleração, certo? Beleza. Lembrando que, vetorial, para que vocês se lembrem que força e aceleração são grandezas vetoriais. Elas têm vetor, certo? Tá bom. E que a força e a aceleração obrigatoriamente têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Bom, então força resultante vai ser igual a M, que multiplica. Gente, a aceleração é ΔV sobre ΔT, certo? Só desculpa aqui que o vetor está pegando delta também, né? Perdoem pela falha. O ΔV sobre ΔT. Então, variação da velocidade pelo tempo. Vou passar o tempo multiplicando, então vai ficar assim. Força vezes o tempo vai ser igual a massa que multiplica a variação da velocidade. Então, força vezes o tempo vai ser igual a massa que multiplica a velocidade final
menos a massa que multiplica a velocidade inicial, não é isso? Certo? Pessoal, esse termo aqui, ó, força vezes o tempo, ele ganhou um nome, ele foi chamado de impulso. Pessoal, quando você aplica uma força num cara, você impulsiona o cara, né? Você muda a situação dele. Você pode tirar o cara do repouso, você pode freá-lo, certo? Você pode acelerá-lo. Então, a gente tem algumas possibilidades. Que, no caso, tirar do repouso seria acelerar também, né? Então, o impulso, quando você aplica uma força, você está impulsionando um corpo. E dois fatores influenciam nesse impulso. O valor da força, obviamente, quanto maior for a força aplicada, maior o impulso que o cara ganha, não é isso? E o segundo fator é o tempo de duração dessa força. Uma coisa é você só ir lá e dar um toquezinho assim, ó, tuf, aí o cara segue. A outra é você continuar empurrando, certo? Você vai fazer com que o cara tenha um impulso maior, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Quanto mais você empurra o cara, maior será o impulso que ele ganhará. Então, esse produto aqui ficou conhecido como impulso, certo? Beleza? Tá? E a gente percebe pela fórmula que o impulso também é uma grandeza vetorial e ele tem que ter obrigatoriamente a mesma direção e o mesmo sentido da força. Então, impulso, gente, por favor, impulso é força vezes o tempo. E o impulso é uma grandeza que tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido da força. Tudo bem? Beleza. A unidade oficial é o Newton vezes segundo. Beleza? Aí vamos continuar? Gente, se nós voltarmos aqui nessa equação, o que vai dar? Ó? Vamos lá. F delta T, impulso, né? MV2, quantidade de movimento final, menos MV1, quantidade de movimento inicial. Então, aqui está. Impulso vai ser igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Lembre-se que tinha vetores lá, né? Vetorialmente falando. Então, tá aqui a fórmula. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse impulso aqui, se vocês lembram ali no nosso enunciado, a força F era a força resultante, né? Então, esse impulso aqui é o impulso da força resultante. Por favor, o impulso de uma força qualquer, força vezes o tempo. Beleza. Impulso de uma força qualquer, força vezes o tempo. Impulso da força resultante. Então, além de força vezes o tempo, só que no caso força resultante, né? Você também pode usar a variação da quantidade de movimento. O que, aliás, gente, faz muito sentido. Se você tem uma força resultante num corpo, não é zero, né? Então, quer dizer que ele está sendo impulsionado e a velocidade dele vai mudar. E se a velocidade dele vai mudar, o estado de movimento dele, a quantidade de movimento dele vai mudar também, certo? Vai mudar também, tá? Beleza. Então, impulso resultante, variação da quantidade de movimento, tá? Esse aqui é o chamado teorema do impulso. Nossa, por favor, muito importante, cara. Então, gente, impulso, eu posso fazer força vezes o tempo, ou se for a força resultante, além de força vezes o tempo, força resultante, eu posso usar a variação da quantidade de movimento. E o teorema do impulso, ele explica um caso clássico, que já caiu 30 milhões de vezes, no Enem, inclusive, que é o airbag, certo? Então, como funciona o airbag? Qual é a finalidade do airbag? Pessoal, a ideia é a seguinte. Vamos supor, vamos lá, que você vai bater o carro e nessa batida você não usa cinto de segurança. Nessa batida você vai com a cabeça contra o volante, certo? Off, beleza? Contra o volante. Olha só, é o seguinte. Vamos supor que você vai bater o carro 2 vezes. A 80 por hora, nos 2 casos. Só que no primeiro caso, com airbag, no segundo, aliás, no primeiro caso sem airbag, vamos fazer assim, e no primeiro caso com airbag. Deixa eu falar um negócio para vocês, ó. Eu vou bater o carro 80 por hora, off, e o carro vai amassar até parar, tá bom? Então, vamos lá.
qual era a minha quantidade de movimento no início? Qual era a minha quantidade de movimento no início? Minha massa vezes a minha velocidade, 80. Ah, vamos deixar em quilômetros por hora mesmo. Então, qual que era a minha quantidade de movimento no início? 80 m. Qual que era a minha quantidade de movimento no fim? 0. Porque eu vou parar, né? Minha quantidade de movimento no fim vai ser 0, tá bom? Então, olha só, presta atenção, por favor. Nos dois casos, com airbag e sem airbag, a quantidade, as minhas quantidades de movimento serão iguais, não é isso? Certo? Ou seja, a variação da quantidade de movimento será a mesma, certo? A variação da quantidade de movimento será a mesma. Ou seja, o impulso resultante aplicado em mim será o mesmo. Vamos lá, gente. Você quer dizer o seguinte, quer dizer que você vai bater a cabeça sem o airbag e com o airbag, e o impulso aplicado pela força na sua cabeça vai ser o mesmo. Mas olha o detalhe. Vamos lá. Sem o airbag, eu bato diretamente no volante, que é um material duro, certo? Que é um material duro que vai fazer com que eu freie rápido. E aí, olha só, impulso não é força vezes o tempo? Quanto menor o tempo de frenagem, maior a força aplicada, uma vez que o impulso é o mesmo, certo? Então, eu vou bater o carro e a minha quantidade de movimento no início e no fim, elas serão as mesmas, né, nos dois casos. Quer dizer que a variação da quantidade de movimento vai ser a mesma nos dois casos, certo? Então, o impulso vai ser o mesmo. O impulso que vai ser aplicado sobre a minha cabeça será o mesmo. Sem o airbag, aliás, quando você bater, como o volante é muito duro, ele vai fazer você frear a cabeça muito rápido. E quanto menor o tempo, maior a força, uma vez que o impulso é o mesmo. Agora, com o airbag, o que vai acontecer? Com o airbag, o colchão de ar ele vai retardar a frenagem da sua cabeça. Ele vai fazer com que sua cabeça freie mais devagar, certo? E quanto maior for o tempo de frenagem, menor será a força aplicada. Tudo bem? Que a gente acabou de discutir, tá? Então, essa é a ideia. Qual que é a ideia do airbag, então? A ideia do airbag é aumentar o tempo de frenagem, tudo bem? Diminuindo a força aplicada sobre o corpo, tá? Perdão, pessoal. Porque a variação da quantidade de movimento vai ser a mesma, o impulso vai ser o mesmo. Então, quanto maior o tempo, menor a força, tá? Tem um caso na natureza de airbag natural. Só um pouquinho. Deixa eu falar do caso da natureza, depois eu volto nesse. Tem um caso na natureza de airbag natural. É o atobá, ou mergulhão. Ele infla o peito antes de bater na água. O atobá, ele entra na água com velocidades próximas a 150 km por hora. Gente, a água, na hora que ele batesse na água, ela ia fazer uma força tão forte no peito dele que ele morreria. Então, ele tem um airbag natural, ele enche de ar e entra, porque aí o que acontece? Vai aumentar o tempo de frenagem, aumentando o tempo de frenagem, diminui a força aplicada sobre ele. Olha aqui o caso. Ó. Gente, ele é bem rapidinho, presta atenção nele. Ó. Entra feito uma agulha, certo? Olha lá, ó. Certo? O pessoal das antigas falava assim, isso era muito comum. Carro bom é carro velho, que batia e não amassava. Hoje em dia, qualquer coisa você encosta, amassa. Gente, a ideia é essa mesmo. A ideia é que o carro, ele deforme quando colida, certo? Por quê? Porque quando ele deformar, ele vai aumentar o tempo de frenagem. E aumentando o tempo de frenagem, consequentemente, diminuirá a força aplicada, certo? Então, se acontecer de na pancada alguém bater no volante, bater no para-brisa, não sei o quê, isso faz com que amenize um pouco a força aplicada sobre a pessoa, tá? Então, tem essa questão também. Então, não era vantagem, não. Que é ali que a galera achava que era vantagem. Era vantagem. Nossa, meu carro é tão duro, nada estragava. Não era vantagem. Porque
o tempo de frenagem é tão pequeno, a força aplicada é tão grande, que normalmente acidentes com Fusca, por exemplo, envolviam vítimas graves. Porque o Fusca é bem duro, certo? Bom, aí vamos lá. Aproveitando essa ideia ainda, de pequeno tempo, grande força, olha o exemplo do Kanban. É isso aí! Que filho da mãe! Isso é suficiente para vocês? É uma honra para nós. Tá na cara que é uma honra. Toca aqui, pô. Beleza de golpe. Muito bom. Mas tijolo não revida. Gente, essa dublagem ficou péssima, né, cara? A boca do cara tá aqui, de repente. Muito bom. Ficou ótimo. Bom, então a ideia do tijolo também é a mesma, né? O cara deve dar um golpe o mais rápido possível, certo? Porque quanto menor for o tempo, maior será a força aplicada, certo? Tudo bem? Beleza. Vamos lá. O mergulhão nós já falamos. Aí agora, gente, aquela fórmula que nós vimos para o impulso é força vezes o tempo, ela é válida para forças constantes, ok? Então, se a força for constante, impulso é força vezes o tempo. Agora, e se a força for variável? Se a força for variável, aí o impulso vai ser dado pela área do gráfico. Qual gráfico? O gráfico força versus o tempo, certo? Então, o impulso é força vezes o tempo. Agora, isso para forças constantes. Se ela for variável, nós vamos fazer a área. Inclusive, só para relembrar com vocês, por que mesmo da área? Porque vocês se lembram que a área, se eu quiser saber o significado dela, é só multiplicar as unidades. Vamos lá, gente. Newton vezes segundo. Perfeito, é o impulso. Então, se eu fizer a área é numericamente igual ao impulso, tá? E deixa eu falar um negócio para vocês. Lembre-se que quantidade de movimento, ela é dada em quilograma vezes metro por segundo. Professor, mas o impulso não é igual ao ΔQ? Então, quer dizer que Newton vezes segundo, quilograma vezes metro por segundo, tudo a mesma coisa, tá bom? Tudo a mesma coisa, tá? Beleza? Tá bom. Ó, só um comentário aqui rápido. Quantidade de movimento é mv, não é assim? Quantidade de movimento é mv e ele é uma grandeza vetorial, certo? É uma grandeza vetorial que acompanha a velocidade. Já o impulso é força vezes o tempo, é uma grandeza vetorial que acompanha a força. Se eu tiver várias partículas, cada partícula terá a sua quantidade de movimento, não é isso? De tal forma que quem vai ser a quantidade de movimento total do sistema? É a soma de todas. Mas cuidado, é uma soma vetorial, porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, certo? Então, a quantidade de movimento total do sistema todo vai ser a resultante das quantidades de movimento, tá? Vamos fazer um exercício aqui, então. Vamos fazer uns exercícios para que vocês vejam como é que é. Essa questão caiu no NES 2015. O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014 foi feito pelo jogador Mário Götze. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a e chutou de esquerda para fazer o gol. Considere que imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade de módulo 8 metros por segundo em uma direção perpendicular ao seu peito. E que imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade manteve-se perpendicular ao peito. Então, ela bateu e voltou, né? Porém, com módulo 0,6. Então, ele deu uma amortecida, né? Certo? Beleza. E em sentido contrário. Admita que nessa jogada, a bola ficou em contato com o peito do jogador por 0,2 segundos. E que nesse intervalo de tempo, a intensidade da força resultante, que atuou sobre ela, variou em função do tempo conforme o gráfico. Então, tá ali o gráfico. Beleza, força resultante, ela era 0 no início, a hora que bateu no peito, começou, né? A bola faz uma força no peito, o peito, por reação, faz uma força na bola, né? Aí a bola vai deformando,
Quer dizer que a força aplicada pelo peito na bola está ficando cada vez maior. Aí a bola para de deformar e agora volta, né? O peito continua aplicando a força na bola e empurra e a bola sai, tá? Considerando a massa da bola igual a 0,4, é correto afirmar que, nessa jogada, o módulo da força resultante que atuou sobre a bola, indicado no gráfico por F máximo, é igual em newtons-ar. Então, beleza. Gente, a pergunta dele é a força máxima ali, ó. Pessoal, olha só. A gente acabou de ver que o impulso, ele é dado pela área do gráfico força versus o tempo. Então, se eu fizer a área aqui, tudo bem? Eu tenho condições de achar a força máxima. Só que para isso eu tenho que saber o impulso, né? Certo? E o impulso, como é que ele vai ser calculado? Pela variação da quantidade de movimento. Certo? É o teorema do impulso. Então vamos lá, gente. Olha só. No início, a bola estava vindo para o rumo do peito do cara. Então a quantidade de movimento no início também era assim, né? Indo para o rumo do peito dele. Mais ou menos sudoeste. Sudeste, desculpa. Aí a bola bate e volta. Ela volta só inverter o sentido, né? Então ela ficou uma coisa para noroeste, tá? Então aqui está a quantidade de movimento final, quantidade de movimento inicial, acompanhando a velocidade. Aí agora, vamos lá, nós vamos jogar no teorema do impulso, né? Impulso é igual a Q final menos o Q inicial. Só que, gente, pelo amor de Deus, o teorema do impulso, gente, não é só jogar na fórmula. Ah, vai lá e joga os dados. Não. O teorema do impulso é uma fórmula vetorial. Vetorial. A gente vai ter que saber trabalhar com ela. Então, vamos lá. Então, impulso é Q final menos Q inicial. Gente, sistema da mecânica, o que o menos quer dizer? Sentido oposto. Só isso. Então, o impulso vai ser Q final mais o menos Q0. Certo? Mais o menos Q0. Vamos lá, nós já vimos vetores, vocês têm que saber isso. O que o mais quer dizer para vetores? Resultante. O que o menos quer dizer para vetores? Oposto, contrário. Certo? Então, vamos lá. Então, o que isso aqui quer dizer? Que o impulso I, ele vai ser o resultante entre quantidade de movimento final e o oposto da inicial, não é isso? Então, a gente vai pegar a inicial e vai inverter o sentido dela. Mas não mexeremos na final. Você vê que a final continua mais, tudo bonitinho. Então, aqui está a quantidade de movimento final, quantidade de movimento inicial, e o impulso é o resultante delas, né? Pessoal, vetores de mesma direção e mesmo sentido, você soma, certo? Então, o impulso vai ser dado pela soma. Então, agora, por favor, agora é a hora do cálculo. Agora é módulo. Então, quem vai ser o impulso? Quantidade de movimento final mais quantidade de movimento inicial, certo? Impulso vai ser mv mais mv0. Reparem que agora não tem mais seta, nada. Porque agora é o módulo, tá bom? Então, I igual a mv mais mv0. I vai ser igual a massa 0,4, certo? Eu já coloquei em evidência, tá, gente? 0,4 que multiplica 8 mais 0,6. Ok? Beleza. Então, quanto vai dar o impulso? O impulso vai dar 3,44 newtons por segundo. Certo? E aí agora morreu. Gente, o impulso não é igual à área e a figura formada é um triângulo. Então, o impulso vai ser base vezes altura sobre 2. Então, módulo do impulso, o valor dele, vai ser base 0,2, altura F máximo sobre 2. Então, substituindo, F máxima igual a 34,4. Letra B de... Vamos lá, vamos ver o que está aparecendo. Mulheres. Mulheres é aquela coisa, né, meu? Mulheres é aquela coisa, nem lá nem cá. Eu tô no ataque se ela tá no ataque. Se derrubar é pênalti, como diz meus amigos, né, meu? Eu me encanto com elas, então sou um cara meio cabreirão com as mulheres. Mas eu acredito numa coisa que é primordial, assim, pro ser humano. Que é a força da paixão. Certo? É a força da paixão, beleza? Então é isso. Bom, continuando a nossa aula, vamos fazer agora outro modelo. Essa questão aqui caiu na PUC do Paraná de 2015. Olha só. A figura a seguir ilustra uma visão superior de uma mesa de sinuca, onde uma bola de massa 400 gramas atinge a tabela com um ângulo de 60 graus com a normal e ricocheteia formando o mesmo ângulo com a normal. Então ela vem, bate e volta. Certo?
A velocidade da bola, de 9 metros por segundo, altera apenas a direção do movimento durante o choque, que tem uma duração de 10 milissegundos. Então, ela vem com a velocidade de 9, volta com a velocidade de 9. A partir da situação descrita, a bola exerce uma força média na tabela da mesa D. Beleza. Pessoal, a bola ela faz uma força na mesa e a mesa, por reação, faz uma força na bola, né? Essa força aplicada na bola é que a impulsiona para voltar. Então, a minha ideia é, vou calcular o impulso. Impulso é força vezes o tempo. E aí eu descubro, então, a força. Tudo bem? Força média, né? Porque essa força é variável, tá bom? A força que a mesa faz na bola, ela é variável. Como ele pediu a média, então a gente vai considerá-la constante. E nós vamos usar, então, F delta T, tá bom? F delta T. Bom, então lá, como é que a gente resolve isso? Mesmo esquema. Vamos marcar primeiro os vetores quantidade de movimento, certo? Gente, no início a velocidade está mais ou menos para sudeste, então a quantidade de movimento também, né? Ele é um vetor que acompanha a velocidade. No fim, a quantidade de movimento está mais ou menos para nordeste, acompanhando a velocidade, certo? Tá bom. Aí, vamos lá. De acordo com o teorema do impulso, quem que é o impulso? Variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos inicial. Quantidade de movimento final mais o menos Q0. Vamos lá, o que quer dizer o mais para vetores? Resultante. O que quer dizer o menos para vetores? Sentido contrário. Mas você vai inverter o sentido apenas do Q0, né? Então, o impulso, ele é o resultante entre o Q e o oposto do Q0. Então, nós vamos pegar o Q0, vamos inverter o sentido dele, e vai ficar mais ou menos para noroeste, né? Gente, aí vamos lá. Agora nós vamos fazer o resultante dos dois. Vou ligar os dois pela bundinha, certo? Quando você liga pela bundinha, é regra do paralelogramo, não é isso? Então, o resultante, vamos lá, você vai pegar o Q, vai traçar uma pontilhada paralela ao menos Q0, não é isso? Vai pegar o menos Q0, vai traçar uma pontilhada paralela ao Q. O resultante é o cara que liga o encontro das bundinhas ao encontro das pontilhadas. Tá aqui, ó. Delta Q, não é isso? O resultante é o delta Q. Delta Q é o Q menos Q0. E ele é o resultante entre o Q e o oposto do Q0. O ângulo entre eles é de 120, né? E aí eu joguei, então, na regra do paralelogramo. Então, o quadrado, o resultante ao quadrado, delta Q ao quadrado, vai ser igual. Q0 ao quadrado, lembre-se que o menos não entra na conta, hein? O menos é só para indicar sentido contrário, pelo amor de Deus. Então, Q0 ao quadrado mais Q ao quadrado, mais 2 vezes o Q0 vezes o Q vezes o cosseno de 120. Gente, a velocidade no início e no fim é a mesma, né? Então, a quantidade de movimento também, né? O valor é o mesmo. Então, fica mv para esse e mv para o outro, né? Então, mv para os dois. Então, vai ficar assim, ó. mv ao quadrado mais mv ao quadrado, 2mv quadrado. Mais 2mv quadrado, cosseno de 120 é menos meio, né? Certo? 2mv quadrado menos mv quadrado, que vai cortar o 2 com 2. Então, vai ficar simplesmente mv quadrado. Certo? Então, delta Q ao quadrado é igual a mv ao quadrado. Logo, delta Q igual a mv. A massa é 0,4, velocidade é 9. Delta Q igual a 3,6 kg vezes metro por segundo. Gente, lembrando que o delta Q é igual ao impulso, né? É igual ao impulso. O impulso da força resultante. Que no caso da bolinha é essa mesmo. A força resultante é a força da tabela nela, né? Porque o peso anula com a normal, né? Não falou nada de atrito. Então, a única força que atua na bolinha é essa mesmo, que a tabela faz nela. Então, o impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento. Impulso vai ser igual a delta Q, agora é módulo, nós vamos fazer o cálculo agora, certo? Então, vamos lá. Força média vezes o tempo vai ser igual a delta Q. Força média vezes o tempo de 10 mili, né? A duração da pancada. Então, força média vezes 10 vezes 10 menos 3 vai ser igual a 3,6. Então, a força média deu 360, tá bom? 360 newtons, letra A. Mais ou menos, mais ou menos. É uma questão mais ou menos, né, gente? Não tem segredo. O que é que enrola? Questão vetorial, né? Então, é só lembrar que é pegar o Q0, inverter o sentido do Q0,
e fazer a resultante entre eles, beleza? Nada demais. Aí, fazendo a resultante, achei o ΔQ, que é o impulso. Aí você vai lá e acha a força, tá bom? Bom, essa aqui da UNAERP, ela já é diferente um pouquinho. UNAERP, aquela de Ribeirão Preto, o pessoal adora cobrar impulso. É um assunto que cai toda vez. Então, vamos lá. Um corpo de massa 1 kg movimenta-se ao longo do eixo X, com velocidade constante de 4 metros por segundo. Em determinado instante, uma força de 2 newtons atua durante 2 segundos na direção perpendicular ao movimento. Então, gente, o cara está movendo o eixo X, vai surgir uma força no eixo Y, certo? Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Isso aí é indiferente. A velocidade resultante do corpo apresentará valor em metros por segundo e direção em relação ao eixo X dados por. Então, você vai fazer um impulso no cara, você vai aplicar uma força, você vai impulsionar o cara no eixo Y. E ele quer saber como é que vai ficar a velocidade no fim e qual é o ângulo aqui, ó, a direção em relação ao eixo X dessa velocidade. Bom, ó, pegou pesado, né? Pegou pesado, isso não é fácil, não. O fiscal tá lá pra você, ó. Mas calma, ué. Falou, calma, cara. Eu sei fazer. Vamos lá, gente. Nesse exercício, olha só a diferença. Ele deu o Q0 e ele deu o impulso. Porque a gente sabe que o impulso é um vetor que acompanha a força. Então, para onde está a força, estará o impulso. E ele quer a velocidade final. Então, a gente vai calcular a quantidade de movimento final, certo? Porque a quantidade de movimento final é o m vezes a velocidade final. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Impulso é igual a ΔQ. Impulso vai ser igual a Q menos Q0. Certo? Lembre-se que é tudo vetorial. Mas beleza. Posso passar para o outro lado normalmente. Então, quem vai ser o quê? Quem que vai ser a quantidade de movimento final? I mais Q0. Traduza isso, por favor. Quantidade de movimento final é o resultante, é o vetor resultante entre o vetor impulso e o vetor quantidade de movimento inicial. Então, vamos supor que no início a partícula estivesse indo para a direita, certo? Você sempre que a quantidade de movimento acompanha a velocidade, né? E ela recebeu uma força para cima. O impulso acompanha a força. Beleza. A quantidade de movimento final é a resultante entre os dois, né? Então, o que eu vou fazer, gente? Vou pegar os dois, vou ligá-los pela bundinha. Ligando pela bundinha, qual regra? Paralelogramo. Então, você vai traçar as pontilhadas, né? Pega a cabecinha do I, traça a pontilhada paralela ao Q0. Pega a cabecinha do Q0, traça a pontilhada paralela ao I. E aqui está a quantidade de movimento final, que é o resultante entre eles. Certo? E como que eu faço para calculá-la, gente? Cara, para poder achar essa quantidade de movimento final, eu vou fazer Pitágoras, tá bom? Pitágoras. Beleza? Então, vamos lá. Q ao quadrado vai ser igual a I ao quadrado mais Q0 ao quadrado. Lembrando que agora, módulo, hein? Nada de seta. Vamos lá. Massa vezes velocidade final ao quadrado vai ser igual. Impulso, gente. Força vezes o tempo ao quadrado, mais quantidade de movimento no início, mv0, tudo isso ao quadrado. Tá? Tá bom. Estou jogando os dados, vai ficar assim, qual que é a massa? 1, certo? Eu até omiti aqui, né? O 1 saiu fora ali. Vai ficar v ao quadrado vai ser igual. Força 2 vezes o tempo, que é 2, né? Então, 4 ao quadrado mais massa 1, velocidade inicial 4 também ao quadrado. Então, esse aqui vai ficar raiz de 32, né? 4 raiz de 2. Essa é a velocidade final, tá bom? Aí a pergunta dele, a outra pergunta dele é o ângulo entre a velocidade final e o eixo X. Gente, a velocidade final ela é um vetor que acompanha a quantidade de movimento final, não é isso? Então, ela também vai ficar nessa direção aqui, ó. Ou seja, ele quer esse ângulo aqui, ó, entre a quantidade de movimento final e o eixo X, tá? Beleza? Aí, não sei se vocês observaram, aqui forma um triângulo retângulo, ó. Aqui eu formo um triângulo retângulo, em que quem vai ser quem vai ser, por exemplo, o cosseno de θ? O cosseno de θ, opa, aqui está digitado errado, hein? Cosseno de θ, tá? Vai ser o cateto adjacente Q0 sobre a hipotenusa Q, tá bom? Olha só,
Lembre-se que tem que colocar numericamente, né? Porque cosseno é uma grandeza que não tem unidade. Já a quantidade de movimento tem, né? Beleza? Então, isso aqui vai ser igual. Apesar que aqui no caso, as unidades cortariam, né? Certo? Vamos lá. Então, o cosseno de θ vai ser numericamente igual a mv0 sobre mv. Tá? Então, cosseno de θ vai ser igual a 4, que massa é 1, velocidade inicial é 4, sobre. Pode cortar o m, não faz diferença. Sobre a velocidade no fim, que é 4 raiz de 2. Corta o 4, certo? Racionalize, né? Multiplique por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, vai ficar cosseno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. θ igual a 45, tá bom? Alternativa letra C. Então, você vê que a questão não é tão difícil assim, né? O que importa é a gente não desistir. Ah, nossa, difícil demais isso aqui. Calma, vamos tentar, vamos tentar. Vai para cima, vai para cima. Olha lá, vai para cima da questão. Vai para cima da questão. Aqui, ó, questão. Oh! Certo? Vai para cima da questão, cara. Então, vamos lá. Pessoal, essa questão aqui caiu no Enem no ano passado, certo? Então, você vê que é uma teoria que aparece, certo? Vamos lá. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, vamos lá. Bom, então aqui é o seguinte, uma dica muito boa. Quando falar em força média, você já deduza que o assunto é impulso. Falou em força média, impulso, certo? Então, eu vou usar o teorema do impulso para poder achar a força impulsiva média. Acho que é meio óbvio, né? Pela própria pergunta, né? Força impulsiva média. Então, olha só, gente. Impulso é força vezes o tempo. Ele deu o tempo de interação, né? O tempo de interação do tijolo com o capacete. Para poder achar a força, está faltando um impulso. E como é que eu faço para achar o impulso? Variação da quantidade de movimento, não é isso? Variação da quantidade de movimento. Só que aí, para poder fazer a variação da quantidade de movimento, eu preciso da velocidade do tijolo. Então, o exercício é um pouco mais trabalhoso. Então, olha só, no início, gente, o tijolo estava parado, velocidade 0, quantidade de movimento no início, 0, não é isso? Aí ele cai e imediatamente antes de bater no capacete, ele tem uma certa velocidade, não tem? E a gente vai determiná-la. Ele cai em queda livre. E a queda livre é um move, não é isso? A queda livre é um move. Então eu vou jogar na equação de Torricelli, tá? V ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade no início, 0. Então vai ficar assim. V ao quadrado vai ser igual. 2 vezes a aceleração. O cara cai com a aceleração da gravidade, né, gente? Que é 10. E qual que foi o delta S? 5. Ele caiu por 5 metros. Então, vai ficar V ao quadrado igual a 100, V igual a 10, tá bom? Então, o tijolo, imediatamente antes de bater no capacete, ele tinha uma velocidade de 10. Agora que eu achei a velocidade do cara, eu posso usar o teorema do impulso. Então, o impulso vai ser igual à variação na quantidade de movimento. Impulso vai ser igual a Q final menos Q inicial. Só que o Q inicial vale 0, né? Cara, olha que alívio. Não vai ter que mexer com aquele negócio de vetor, né? Inverte o sentido do Q 0, não sei o que, não sei o que. Não, tem que fazer nada. Então, sobrou impulso é igual à quantidade de movimento final. Certo? Como é que a gente calcula o impulso? Força média, porque a força que o tijolo aplica no capacete, e que aí o capacete aplica no tijolo, porque o tijolo que vai ser impulsionado aqui até parar, né? Essa força é variável, tudo bem? Essa força aplicada no tijolo, pelo tijolo no capacete e pelo capacete no tijolo, é variável. Então, aqui seria o valor médio dela. Então, força média vezes o tempo igual a quantidade de movimento final, mv. Certo? mv. Beleza. Então, vamos jogar os dados. Força média vezes o tempo de duração da pancada foi de meio segundo. Isso vai ser igual a massa do tijolo, 2,5,
Velocidade com que o tijolo chega lá, 10, certo? Então tá aí. A força média, então, deu 50 newtons, e a alternativa certa, letra A. Pessoal, o tijolo não tem massa 2,5, então o peso, vamos lá, peso é mg, 2,5 vezes 10, 25. Como a força impulsiva média é de 50, então é equivalente a 2 tijolos. Tá? Então, a alternativa letra A de... Sou eu, abestado! Sou eu, o abestado. Deixa eu falar com vocês. Vou fazer uma outra pergunta que o Enem não fez. Qual é a força aplicada na cabeça do cara? Porque o Enem perguntou a força impulsiva média. Então, quanto que vale a força impulsiva média? Mas e se eu perguntasse assim, qual a força aplicada na cabeça do cara? Então, vamos lá. Porque normalmente a pergunta que aparece é essa. Então, gente, o tijolo, ele tem peso vertical para baixo. Quando ele bate na cabeça do cara, ele faz uma força no capacete, né? Quando ele bate no capacete, ele faz uma força no capacete para baixo, devido ao peso, né? E o capacete, por reação, fará uma força no tijolo para cima. Gente, eu vou chamar essa força de força normal, tá? Porque o capacete está fazendo papel de superfície para o tijolo, tá bom? Então, eu vou chamar essa força de força normal, tá? Beleza. Se essa aqui é a Fn, aquela ali vai ser a menos Fn, porque elas formam para ação e reação, tá bom? Elas formam para ação e reação. Beleza? Elas têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários, atuam em corpos diferentes. Professor, como é que você sabe que elas formam para ação e reação? Porque eu usei uma coisa chamada de bom senso, não é isso? Essa força aqui é a força do tijolo no capacete. Essa aqui é a do capacete no tijolo. Então tá meio óbvio, certo? Fica meio óbvio, tá? Beleza. E aí vamos lá então. Então, como nós havíamos visto, o impulso vai ser igual à quantidade de movimento final, né? Porque a inicial era 0, né? Força média vezes o tempo é igual a mv. Pessoal, por favor, esse negócio aqui, ó, impulso igual a quantidade de movimento final, veio do teorema do impulso, né? E no teorema do impulso, essa força aqui, ó, é a força resultante, não é isso? O teorema do impulso, ele fala em força resultante. Então, vamos lá. Força resultante no tijolo, certo? Gente, no tijolo nós temos duas forças, peso e normal. Vetores de mesma direção em sentidos contrários, a gente subtrai. E a normal é a maior. Porque o tijolo, ele vai bater e vai frear até parar, não é isso? Então, a força normal tem que ser maior para que o tijolo freie até parar. Se o peso fosse igual à normal, o que diz a primeira lei de Newton? Que se a força resultante for igual a 0, o cara seguirá em MRU. Então, o tijolo tinha que entrar na cabeça do cara. Certo? Ele tinha que continuar. E se o peso fosse maior que a normal, pior ainda, ele ia entrar e... certo? Acelerando ainda. Não faz sentido. A normal tem que ser maior, tá? Então, normal menos o peso, que multiplica o tempo, é igual a mv. Passe o tempo dividindo. Então, força normal menos mg é igual a mv sobre ΔT. Jogando os dados, força normal menos 25, a massa é 2,5, a gravidade é 10. Isso aqui vai ser igual a 2,5 vezes velocidade com que o tijolo chega lá é 10 sobre meio. Pessoal, a força vai dar 75 newtons. A força normal vale 75 newtons. Se ela vale 75 newtons, quanto que vale a outra? 75 também. Então, quer dizer que será aplicada na cabeça do cara uma força de 75 newtons, que equivale a 3 tijolos, certo? Então, você percebe que a pancada é forte, cara. Um tijolo caindo de uma altura de 5 metros equivale a 3 tijolos na cabeça do cara, tá bom? Certinho? Então, é isso, beleza?